Bom, pessoal, passaram 5 minutos. Vamos começar então. Já tem um número grande de participantes. Imagino que o restante vai entrando à medida que a gente vai falando. Sou Carlos Lobo, sócio da área de M&A aqui do Verano, e eu e Augusto queríamos agradecer a presença de vocês, a participação de vocês nesse webinar, um tema extremamente interessante, dado a situação que a gente está passando, uma crise sem precedentes, com impactos enormes na economia e, obviamente, nas operações de M&A que a gente conduz no escritório. Queria, então, mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, espero que vocês aproveitem a apresentação e passar a palavra, então, para o Augusto. Obrigado, Caco. Eu também agradeço o nome do escritório. Eu sou Augusto Souza, eu sou sócio de societário M&A, assim como o Caco, nós dois atuamos com M&A. De fato, a gente está muito preocupado com o que vem acontecendo. A ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre os impactos dessa crise, pelo menos para mim sem precedente, está tendo nas operações de M&A. E também tratar de algumas questões jurídicas que eu acho que é de interesse de todos. É importante, é claro que a gente está falando aqui de hipóteses, então se cada um de vocês tiver algum contexto, alguma circunstância específica, é claro que vocês podem até utilizar nós, e eu acho que tem interesse de todo mundo. Eu estou vendo aqui uma participação grande, de novo, eu agradeço. A ideia é a gente falar um pouco das questões, do que a gente tem visto, falar um pouco também de algumas questões jurídicas que todos precisam considerar. Eu estava fazendo, não sei, eu estava fazendo uma ressalva de que, claro, cada caso é um caso, cada um de vocês pode estar enfrentando circunstâncias diferentes e uma análise de cada caso é importante. É claro que vocês podem considerar o que a gente trouxe aqui, mas assim nada dispensa uma análise detalhada caso a caso. Uma questão importante eu e o Carlos Lobo vamos ficar falando aqui, apresentando nossas considerações. Todos vocês devem estar vendo um campo PIR, de perguntas e respostas. Fiquem à vontade para fazer perguntas nesse campo, a gente vai visualizar, a gente vai tentar responder o que for possível dentro do nosso tempo, né? A gente tem aí 1 hora prevista de apresentação. Vamos recomeçar, então. O último comentário que eu fiz é o que vocês já estão utilizando, tem esse campo aqui de perguntas e respostas, então fiquem à vontade, a gente vai, dentro do tempo que a gente tiver de 1 hora às 5 da tarde, a gente vai tentar responder o que for possível. Aqui, a gente, obviamente, está à disposição para responder offline, se necessário for. Bom, eu acho que o importante é a gente só dar uma resumida no cenário atual, né? Com o que a gente está se deparando? Isso é um black swan, é um cisne negro? Né, essa crise toda, a pandemia do Covid? Eu acho que é claro que sim, né? É um evento que realmente não tem precedente, pelo menos na história recente. Eu acho que o primeiro que aconteceu, assim, de grande impacto, ou o último que aconteceu de grande impacto, eu acho que foram os atentados lá do 11 de setembro, e foi de um impacto também que não foi global, né? É claro que teve um impacto limitado global, mas assim, claro que os mais afetados foram os Estados Unidos, a economia mundial certamente também um pouco, mas não na dimensão que essa pandemia está atingindo. E é claro que nesse tipo de situação, que é nova para todo mundo, né, eu acho que sem exceção, isso mexe com as convicções, né, isso mexe com as crenças dos investidores, dos players do mercado de M&A de uma forma geral, e é justamente essa mexida nessas crenças, nessas convicções, que faz com que os investidores fiquem bastante cautelosos. E é isso exatamente que a gente está percebendo, né? Apesar de é uma cautela que às vezes se convence, né, de que amanhã vai existir de novo, mas não é alguma coisa tão automática. Então, essa cautela a gente está vendo uma cautela muito grande e um interesse muito tímido ainda dos investidores em seguir adiante ou iniciar processos de M&A. Sejam investidores estratégicos, sejam os financeiros, private equity ou investidores institucionais, é isso que a gente está percebendo. A gente está percebendo também aqui no escritório, e eu acho que em todos os nossos
concorrentes e firmas de investimentos também que têm tido uma parada boa, né? Assim, várias operações ou foram canceladas ou ficaram em stand-by por alguns meses até se ter um pouco mais de visibilidade do que vai acontecer, mas a gente está vendo essa movimentação bem generalizada, o que não quer dizer também que não haja oportunidades, né? Esse tipo de situação, claro que crise sempre traz oportunidade, o desafio é identificá-las, e a gente ainda conta também com um mercado favorável, principalmente para quem investe em moeda forte, né? Valuations deprimidos, câmbio favorável, e a crise na bolsa também ajuda a talvez fomentar um pouquinho esse mercado. Mas a gente ainda vê, como eu falei, a gente ainda vê uma movimentação ainda muito tímida, e o principal mesmo que a gente percebe é uma cautela dos investidores. Claro que tem alguns setores que ainda persistem, na nossa experiência aqui, claro, aqueles menos afetados pela crise, eu acho que o setor completo de healthcare, life sciences, eu acho que está tendo alguma manutenção do nível de atividade. Transportes também, por razões óbvias, a gente está vendo que operações acontecerem também, ou caminharem. Então, esse é basicamente o cenário com o qual a gente está lidando aqui. Eu não sei, Caco, você quer falar um pouco sobre eu acho que, novas tecnologias? Eu tenho a visão talvez um pouco mais otimista do que o Augusto. Eu tenho visto, como o Augusto colocou, algumas operações sendo suspensas, acho que é natural, né? Um grau de incerteza muito grande sobre o impacto efetivo dessa crise, não só o impacto momentâneo causado aí pela diminuição da atividade econômica, mas qual vai ser o impacto mais prolongado, né? Ou seja, existe uma apreensão muito grande se isso, do que está acontecendo, vai gerar efetivamente um processo recessivo na economia, se vai ser um efeito isolado nesse ano ou é algo que vai respingar para o ano que vem, quão rápido a economia vai recuperar. Então, é natural que o grau de incerteza é bastante grande e isso está gerando com que algumas operações de fato sejam suspensas, algumas formalmente suspensas e as conversas são interrompidas, outras apenas ganham um ritmo mais lento do que o normal, dado que as pessoas estão ganhando tempo para ver um pouco o que vai acontecer. Mas, por outro lado, e aí daí minha visão talvez um pouco mais otimista, eu vejo muita coisa andando, né? Se olhar pelo menos as operações que eu estou envolvido, poucas foram efetivamente suspensas. Algumas diminuíram o seu ritmo, mas tem várias que estão andando em diferentes fases, algumas ainda na fase preliminar, de auditoria, outras em fase de negociação de preço, outras entre signing e closing, mas estão andando, né? E algumas estão inclusive fechando. Então eu acho que passado um momento inicial de uma certa paralisia, onde as empresas estavam avaliando os impactos nas suas próprias casas, né, no seu fluxo de caixa, nos seus negócios, aprendendo a trabalhar de forma remota, agora a vida volta a uma média normalidade, vamos colocar assim, né, o novo normal que as pessoas estão chamando, onde as pessoas voltam a retomar suas agendas, retomar seus negócios, acho que reavaliaram os negócios que estavam em andamento, as operações que estavam em andamento, e a minha percepção é que muitos optaram por continuar, é o que a gente tem visto, né? E na linha do que o Augusto colocou, não só as operações, algumas, né, não poucas, continuam andando e algumas fechando. Eu vejo, por exemplo, o setor de tecnologia muito ativo, né? O setor de tecnologia é menos afetado pelo que está acontecendo. Para começar, a dinâmica no relacionamento das pessoas já é muito remoto, né? As operações de M&A no setor de tecnologia tem muito pouca reunião presencial, as coisas já são feitas de forma remota naturalmente, então essa nova vida de trabalho remoto afetou pouco as pessoas que trabalham no ramo de tecnologia. Por outro lado, as empresas por si só também foram menos afetadas, né? Porque são negócios por si só, muitos deles já funcionam online, né? Então não precisam que as pessoas estejam, de fato, nas ruas, frequentando shoppings ou fabricando qualquer coisa. Já é no mundo
digital, por assim dizer. Então, essas operações eu estou vendo várias indo adiante, muitas empresas se valorizando, inclusive, né? A gente está envolvido numa operação de investimento numa empresa dessa de entrega online, né? Dessas que buscam coisas, vão entregar, foram altamente beneficiadas por esse movimento todo de confinamento. Então, acho que é um cenário incerto, de alguma que causa impactos nos negócios, mas eu vejo muita coisa andando e, como o Augusto colocou, vejo muitas oportunidades aí para frente, né? Se a gente pegar investidores institucionais, fundos de pensão, principalmente os estrangeiros, fundos soberanos, principalmente fundos de private equity, seus negócios não foram afetados, né, diretamente. Não são empresas que têm fluxo de caixa diretamente relacionado a vendas. Eles têm seu capital já para investimento, muitas vezes disponível, e estão sendo menos afetados do que os outros players. Então, esses são, eu acho, na minha visão, os outros são players que vão reagir mais rápido e vão aproveitar oportunidades, né? Você tem ativos aí que vão estar depreciados, em dificuldade financeira, os valuations vão cair naturalmente, processo de bolsa caindo afeta os valuations, né? Depreciação cambial. Então, tem uma série de circunstâncias que, na minha visão, podem gerar, passado aí talvez o pico da crise, um aumento do volume de operações de M&A. E tinha que falar de novas tecnologias, né? Eu acabei esquecendo, Augusto, que é uma outra oportunidade que surge. Né? Tem muita gente dizendo que talvez passada a crise, as pessoas não vão voltar ao que eram antes. Tudo que estamos passando vai ter algum efeito e mudar, talvez permanentemente, a forma como a gente faz negócio. O que eu tenho visto nas minhas operações, por exemplo, por motivos óbvios, um uso disseminado de videoconferência, a tecnologia melhorou muito, né? E as pessoas estão se habituando a usar as ferramentas. Então, acho que isso vai ajudar, vai diminuir o número de viagens, as pessoas vão ter menos reuniões presenciais, o que é positivo, ganha mais dinamismo as reuniões, né? Mais produtividade, as pessoas vão direto ao ponto. Ferramentas de compartilhamento de documentos, fazer drafting session online, é algo que as pessoas tinham uma certa dificuldade, estão se habituando a fazer, e uma vez que você se habitua, é difícil voltar àquela dinâmica tradicional, 15 pessoas numa mesma sala. Então, eu acho que a gente vai se aproximar um pouco mais dos países anglo-saxões, né, americanos e ingleses, que já estão muito habituados a fazer isso, né? Poucas operações hoje em dia nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente, correm com reuniões presenciais, todo mundo na mesma sala. Então, a gente caminha, eu acho que nessa direção. Até a assinatura de documento digital, que era algo que ainda se usava pouco no Brasil, eu tenho visto algumas operações de M&A sendo já assinadas digitalmente. Então, tem avanços tecnológicos que estão nos ajudando a superar e continuar fazendo negócio nesse momento, que eu acho que vem para ficar. Eu acho que a forma que a gente faz negócio provavelmente mudou de uma maneira que talvez não volte. Certamente, Caco. Eu acho que, enfim, a gente está passando por um período de adaptação do novo normal e que a gente ainda nem tem, né, uma ideia clara do que é. Mas, enfim, é alguma coisa que você vai se descortinar aí ao longo dos próximos meses. E é nesse contexto que a gente tem que aprender ou adaptar os processos de M&A a essas novas circunstâncias, né? Enfim, que ainda continuam mudando ao longo do tempo. Eu acho que o uso de novas tecnologias, como o Caco falou, certamente é determinante. Eu acho que todo mundo está vendo hoje uma facilidade muito maior, ou está se habituando à força, né, essa nova dinâmica. A gente passa agora para a avaliação de alguns aspectos jurídicos mais relevantes no processo de M&A, né, em que medida eles podem se adaptar a essas novas circunstâncias. A gente está dividindo basicamente de duas formas, né, em três fases, desculpe. A gente vai abordar um pouco algumas questões relacionadas ao processo de negociação, né, quais são os pontos importantes, né, ou seja, antes da assinatura. A gente vai tratar em seguida da fase compreendida entre assinatura e fechamento, né, com cumprimento de condições, etc. Inclusive também eventual descumprimento de contrato. E a gente vai falar um pouquinho também, né, para fechar a apresentação, da fase, né, de algumas providências que podem ser tomadas após o fechamento
da operação, tendo em vista essas circunstâncias novas que a gente tem que enfrentar hoje. Então, só começando aqui, na fase de negociação... Acho que, Augusto, vale só comentar que as pessoas que quiserem mandar perguntas, nos envie pelo ambiente, que a gente, na parte final, então, a gente vai reservar um tempo para, eventualmente, responder as perguntas feitas. Isso, a gente até está aqui são 4h25, a gente vai tentar passar um pouquinho mais rápido para ter certeza de que a gente endereça tudo e a gente segue, e para ter certeza que a gente tem um pouquinho de tempo para respostas também, para perguntas e respostas também. Eu acho que uma questão importante tem um processo, né, de M&A que está em fase de LOI, MOU, né, alguma coisa preliminar ainda. Eu acho que a principal pergunta que você deve fazer é o seguinte: vale a pena seguir adiante? A oportunidade é boa, os benefícios são bons? Eu acho que sempre que a decisão passa por manter esse tipo de negociação, é sempre importante frisar que o princípio da boa-fé vai sempre prevalecer e ter que ser observado. Então, assim, essa decisão de se seguir adiante tem que considerar, obviamente, as circunstâncias especiais que a gente está vivendo, mas sempre observando o princípio de boa-fé ao longo de toda a dinâmica de negociação. Durante a negociação em si, é importante que se tenha atenção para algumas questões mais relevantes e que podem ter um impacto maior em decorrência dessa crise. Então, por exemplo, preço, né? Preço é parte fundamental de um contrato, ou até mesmo a indicação de um preço, uma indicação ainda que não vinculante de um preço em MOU ou alguma carta de intenções é sempre muito importante. Então, assim, eu acho que uma primeira questão importante é identificar exatamente quais foram os parâmetros que foram adotados ou considerados na precificação do ativo, no valuation do ativo, em que medida é necessária a estipulação de fórmulas de ajuste de preço que contemplem ou não os efeitos da crise nos financials da empresa, a necessidade de se normalizar números ou de se depurar também números para ter certeza de que a base que as informações financeiras estão sendo utilizadas para aquela determinação ou discussão de preço são mais próximas possível da realidade, né, do que aquele negócio representa também. Na impossibilidade de você capturar todas essas variáveis nessas discussões, claro que tem sempre alguns mecanismos que podem ajudar, né? Eu menciono aqui na apresentação escrows, né, e o holdbacks, né? Escrow quando é uma coisa um pouco maior, um pouco mais complexa, até por causa do custo envolvido, mas holdbacks também, que é um pouquinho mais difícil de negociar, mas é viável também. Então, assim, é o tipo de coisa que pode assegurar que existe um certo espaço para adaptação ou para ajuste de preço que venha a capturar os efeitos da crise. Earnouts também é sempre uma opção, né? A gente sabe que na perspectiva do vendedor, a perspectiva do vendedor e comprador muda consideravelmente, né? Se o earnout tiver condicionado, por exemplo, ou variar de acordo com faturamento, ou EBITDA, ou coisas do tipo, claramente os interesses das partes vai ser diferente, diametralmente oposto, a depender da forma como vem a ser redigido. Outra questão importante nessa determinação de preço principalmente quando envolve companhias abertas, aliás, quando envolve companhias abertas, como é que você trata a volatilidade das ações, assim, num período absolutamente imprevisível, né? Como é que funciona a alta volatilidade das ações nas cláusulas, na forma de estipulação do preço. Esses são certamente pontos importantes a se considerar. Outra questão que também não está escrita aqui principalmente quando você tem aquisições de participações controladoras ou participações com ajuste de opções no futuro, são coisas que são ferramentas que você pode utilizar também para poder capturar capturar os efeitos dessas variações ou desse impacto nas finanças da empresa e no seu valor, portanto, no preço total que é eventualmente pago. Eu acho que complementando talvez o que o Augusto estava dizendo, eu acho que é um momento difícil quando você está, né, nessa fase ainda preliminar de negociação, porque você foi pego
no meio do caminho, né, com uma mudança de cenário muito grande, né? Então, o que a gente tem conversado com nossos clientes é que a decisão de seguir adiante, suspender, interromper por completo, depende muito do grau de incerteza que tudo que está acontecendo traz para o negócio em si da empresa-alvo, né? Então, nos casos em que a percepção é que isso um impacto mais permanente, como em alguns casos pode ser, né? Pode gerar efeitos mais duradouros, talvez seja o caso de sentar e renegociar o negócio, né? Novo preço, não existe mais o negócio como a gente estava conversando. Às vezes a percepção é que o impacto é mais temporário, né? E que, passado o auge da crise, o negócio deve continuar valendo o que valia antes desse episódio. Então, acho que a decisão passa muito pela dimensão do impacto do que está acontecendo na empresa-alvo, né? O quão permanente pode ser o efeito, né? Eu acho que isso vai ser talvez determinante. Na linha do que o Augusto falou, eu acho que quando a incerteza ainda é muito grande e a decisão é de seguir adiante, existem essas séries de mecanismos de ajustes de preço que são muito usados pela indústria de private equity, por exemplo, quando existe uma incerteza do valuation, né? Se as projeções de receita que foram usadas para se determinar o valor da empresa a valor presente estão prejudicadas, e aí fica muito difícil você avaliar o negócio, nada impede que você estabeleça, então, mecânicas de ajuste em que você estabelece premissas, uma parcela fixa do preço garantida e uma parcela variável de pagamento futuro que vai variar de acordo com a receita futura efetiva, né? Isso, às vezes, funciona para destravar negócios que podem estar paralisados agora, dado o grau de incerteza. É difícil fazer qualquer tipo de projeção de receita futura nesse momento. Então, cláusulas de earn-out, me parece, podem servir para destravar preço, né? Obrigado, Caco. Passando aqui para o próximo slide, é importante também ter foco de como vai ser desenhado, de como vão ser desenhadas as cláusulas protetivas, né? A gente está falando das condições, a gente está falando de condução de negócios, declarações de garantias e indenização. Essas são as cláusulas que formam o arcabouço de proteção, principalmente de proteção ou de delimitação das responsabilidades, na verdade. Quando a gente fala de condições precedentes, a gente está, obviamente, de novo, numa circunstância extraordinária, e circunstância extraordinária pede também atenção extraordinária ou não usual para algumas questões. Então, a gente sabe que, né, cada caso é um caso, a gente está, obviamente, pressupondo assinatura e fechamento separados, as condições, de uma forma geral, vão depender das características da empresa. Agora, a gente tem que estar atento, por exemplo, para questões relacionadas à celebração de novos contratos, quando já vi isso acontecer, ou seja, o fechamento da operação está condicionado à celebração de um contrato relevante para a operação da empresa. Nesse tempo de crise, é claro que isso é muito importante. A gente está também, por exemplo, considerando tomada de providências ou providências objetivamente determinadas, né, para a mitigação de efeitos da pandemia sobre os negócios da empresa. Às vezes também, como o Caco falou há pouco, os efeitos dessa pandemia, todo mundo espera e confia que serão passageiros, né, e que em algum momento eles vão ser restabelecidos. Então, quando você tem um prazo longo entre a assinatura e o fechamento, você pode inclusive prever que, olha, eu vou fechar quando eu tiver evidência clara de que os números da empresa já estão se recuperando. Coisas desse tipo também é importante ver. Uma questão também importante é com relação ao prazo de cumprimento das condições. Também varia de caso a caso, quando tem necessidade de aprovação pelo CAD, né, aprovação antitrust, essa é uma questão determinante também. A gente vê 3, 6 meses. O importante é sempre atentar, nas circunstâncias atuais, em que medida uma condição para ser adimplida precisa de ação de terceiro ou mesmo de ação
de autoridades, né? Então, hoje, né, a gente entende, eu pelo menos entendo, que o ideal é alongar o prazo, né, antes o prazo final, o prazo máximo para cumprimento das condições, é alongar um pouco, justamente por conta desses percalços que a circunstância atual apresenta. Uma outra questão também importante é a obtenção de funding, né? A gente sabe que várias aquisições são alavancadas e conseguir funding na situação atual, né, de uma restrição de crédito, é certamente um desafio. Então, esse tipo de condição, principalmente por parte do comprador, deve estar sempre, enfim, ponto de atenção muito importante também. Uma outra questão importante agora com relação à condição dos negócios, né? Todo mundo sabe que essa cláusula existe para garantir que o que no fechamento vai ser comprado e vai ser vendido equivale em grande medida àquilo que existia no momento da assinatura do contrato. Então, em momentos de pandemia do Covid, a gente pensou em algumas outras condições, alguns outros dispositivos que podem assegurar que, de fato, o que quer que aconteça durante esse período, primeiro, seja identificado, seja informado e que os seus efeitos sejam considerados, né? Então, por exemplo, a gente pensa nesse tipo de cláusula, acrescentar questões como comunicação de eventos extraordinários ou recebimento de notificações de outras partes em contratos que sejam materiais para o negócio, com fornecedores também. Às vezes a gente sabe que um fornecedor fundamental não vai ter condições de continuar fornecendo, que pode impactar de forma negativa também as atividades da empresa. Então, esse tipo de coisa é muito importante a gente ter muito bem especificados dentro do contrato, dentro dessa cláusula de condução dos negócios, para ter certeza, de novo, de que existe, de que o que está sendo negociado e o que está sendo fechado vai ser a mesma coisa no momento do fechamento. Carlos, você tem algum comentário por enquanto? Antes de eu falar de... Eu acho que se cobriu bastante os pontos. A minha contribuição aqui nessa fase, ou seja, para quem está no meio de uma fase de negociação, ou seja, a questão de preço então está superada, independente das circunstâncias que estão acontecendo, há um consenso de preço, então as partes estão já numa fase de tentar estruturar a operação, né? Redigir contrato, etc. e tal. A nossa experiência é que os advogados tiveram que inventar uma série de novas tecnologias para endereçar esse tipo de situação, né? Então, os contratos tradicionais de M&A tiveram que ser revisitados, algumas cláusulas novas foram criadas, outras foram revisitadas, né? Então, por exemplo, o Augusto estava falando de condições precedentes. Na minha experiência, pelo menos, algumas questões que não eram usuais, dada a atual incerteza, a gente ainda está no meio do furacão, né? É muito difícil você travar um negócio nesse momento. Você ainda não consegue dimensionar corretamente o impacto que isso pode ter na empresa-alvo. E, obviamente, que o foco aqui da nossa conversa vai ser muito para o comprador, né? Porque o comprador é que está numa situação muito desconfortável de se comprometer com um determinado valor de preço em comprar uma empresa que não sabe em que estado vai estar na hora que ele assumir o controle, né? Para o vendedor, ele quer, obviamente, um contrato o máximo vinculante possível, mas é um pouco menos complexo para o vendedor, vamos colocar assim, né? Então, por isso que muitas das precauções que a gente vai sugerir são sob a ótica do comprador, né? Então, condições precedentes, por exemplo, como o Augusto falou, às vezes, se tiver um lapso de tempo razoável entre o signing e o closing, e os efeitos da crise ainda são incertos, você condicionar, por exemplo, que determinada cliente relevante esteja ativo ao momento do fechamento, eventual teste de solvência pelos auditores da companhia, porque muitas das empresas, a gente tem acompanhado pelos jornais, tem caixa para 40 dias, quando muito, né, 2 meses. Então, existe uma preocupação se a empresa vai estar solvente por ocasião do fechamento, né? Então, eventual
um teste de solvência pode ser necessária para você ter ideia que você não está entrando numa empresa quebrada, né? E quando a gente fala de cláusulas revisitadas, como o Augusto colocou, ou criadas, a cláusula de efeito adverso, que a gente vai até falar um pouco mais para frente, para os contratos já assinados, estão tendo que ser reescritas, né? Porque as cláusulas de efeito adverso tratam com situações atípicas que possam ocorrer, e você tenta contemplar os efeitos que isso pode ter para te justificar desistir do negócio. Aqui a gente está falando de um efeito, de um evento já conhecido, cujos efeitos são incertos. É bem diferente, né? Isso envolve uma estruturação de cláusula diferente, né? Até que ponto uma cláusula de efeito adverso, né? Material Adverse Effect, como as pessoas chamam, precisa ser um pouco mais detalhada, o que pode ou não ser considerado, né? Obviamente, você como comprador, você vai querer deixar o mais amplo possível. O vendedor vai, por outro lado, querer argumentar que o evento em si já ocorreu, você já conhece e deveria, então, não poder desistir do negócio com base no evento que já aconteceu. Não é bem assim, porque os efeitos em si não são totalmente previsíveis. Então, detalhar um pouco a dimensão dos efeitos na cláusula de efeito adverso pode ser um caminho, e outro é de detalhar efetivamente o evento em si, agora que a gente está passando, quais desdobramentos desse evento poderiam justificar, ou seja, você dizer, olha, tá bom, estamos assinando um contrato, a pandemia já se instalou, eu sei disso, estou assinando um contrato sabendo disso, mas se daqui a 2, 3 meses a empresa estiver passando por tais e tais situações de estresse, eu tenho direito a fechar mais o negócio. Isso são coisas, por exemplo, que a gente tem contemplado, né? Na cláusula de declarações e garantias também, por exemplo, a companhia era uma antes da pandemia acontecer e é outra depois. Não dá para você querer imaginar que você vai capturar naquelas cláusulas tradicionais tudo que está acontecendo. Então, coisas que a gente tem feito também, por exemplo, é criar seções específicas dentro do contrato em que o vendedor procura detalhar tudo o que está acontecendo nas diferentes frentes da empresa, na parte fiscal, trabalhista, fornecedores, clientes, para que isso seja quase que uma fotografia do estado da empresa agora pós-crise, né? Isso vai ser importante para que, se você, enfim, comprador, estiver disposto a seguir adiante, poder aferir depois se tudo que está sendo dito está correto ou não. Esse é um pouco das ideias em termos de adaptação de contratos. É isso. Hoje vai ser difícil você negociar um contrato, uma cláusula de efeito adverso relevante que desconsidere Covid, né? Ou seja, esse é um ponto importante, né? Como redigir isso e como estipular ou regular os efeitos desse tipo de evento. Sem dúvida, o momento atual exige muito cuidado e, obviamente, na elaboração, na negociação dessa cláusula, e isso com certeza não vai ser uma negociação muito fácil. Com relação a declarações de garantias, eu acho que tem, assim, as questões que me ocorrem, que são importantes nesse contexto especial, são aquelas que tratam de condição de negócios, de contratos materiais, ou seja, que todos os contratos materiais estão sendo regularmente adimplidos, que não tem notificação de inadimplemento, pagamentos de impostos, obrigações trabalhistas. A gente vê também muita diferença, e a gente vai até falar disso rapidamente no próximo slide. Tem várias medidas que as empresas estão, ou podem pelo menos tomar agora com relação a impostos e trabalhista também. Isso é muito importante. Questões ainda importantes que podem ser endereçadas, medida de cobertura de seguro, né? Em que medida a empresa tem apólices que cubram de forma razoável a ocorrência de um evento dessa natureza. Imagino até que as seguradoras estejam passando por momentos de bastante discussão a respeito desse assunto. Outra questão importante também, nas declarações de garantias ainda,
todos aqui, né, imagino que tem alguma exposição com o M&A, sabem que é muito usual que essas declarações sejam ressalvadas, né, por critérios de materialidade ou de conhecimento. Covid é conhecimento de todos, é importante que na elaboração, na discussão e negociação dessas cláusulas, se atente muito claramente qual o efeito que uma ressalva dessa natureza pode ter ao final no próprio conteúdo da declaração que está sendo dada e nos seus efeitos para fins de pedidos e de indenização e coisas do tipo, após a conclusão da operação. Então, acho que essa é uma questão realmente bastante importante. Existem também algumas outras alternativas de cláusulas protetivas. Tem uma que não está nem escrita aqui na apresentação, mas que é muito mais comum lá fora, na prática de M&A nos países anglo-saxões, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, de certa medida até Europa continental também, que é a hardship clause, né? Na verdade, essa cláusula, na minha experiência, é pouco usual em operações de M&A domésticas aqui no Brasil, né? Mas ela, na verdade, ela prevê que as partes, ao constatarem determinadas circunstâncias ou eventos, né, ou seja, acontecendo algumas coisas predeterminadas, pré-estipuladas, claramente detalhadas no contrato, elas podem alterar o contrato ou variar o conteúdo das obrigações dentro dos limites estabelecidos nessa cláusula. Então, talvez, estou falando aqui, enfim, pensando alto, na verdade, talvez esse é o tipo de cláusula, pelo menos o tipo de conceito que pode passar a ser adotado um pouco mais frequentemente aqui nas operações de M&A no Brasil. Seguindo adiante, a gente tem o momento de due diligence, né? Due diligence de uma empresa que seja ou que esteja sofrendo os efeitos de uma crise como essa, obviamente tem que ser um processo muito mais cauteloso, um processo muito mais detalhado e que aborde também algumas questões um pouco mais específicas. A gente está falando de auditoria no sentido, claro, jurídico aqui, mas uma questão fundamental, eu já até tangenciei esse ponto antes, atentar para a qualidade das informações financeiras, né? Os auditores vão, em algum momento, olhar as demonstrações financeiras também, vão auditar, fazer auditoria financeira. É importante verificar também em que medida a crise afetou, em que medida algum tipo de normalização é necessária para se chegar ao valor adequado da empresa, né? E seus efeitos também sobre capital de giro, dívida líquida, esse tipo de questão. No due diligence jurídico em si, algumas questões que me ocorrem, que vale a pena, para as quais vale a pena atentar, por exemplo, identificar que tipo de medida trabalhista ou fiscal a empresa pode ter tomado, né, em decorrência da crise. Por exemplo, a gente sabe que a MP 936 trouxe a possibilidade de suspensão de contrato de trabalho ou redução de jornada. Esse tipo de qualquer questão, né, trabalhista, principalmente essas que são feitas na urgência da hora, podem levar a uma hipótese de responsabilização ou a riscos ainda maiores do que os que a gente já conhece. Então, olhar de perto esse tipo de questão é muito importante. Por exemplo, diferimento de impostos também. A gente sabe que tem várias empresas que estão tentando diferir o pagamento de impostos para além daquilo que já está reconhecido, como FGTS, PIS/COFINS, etc. É importante também que se verifique com muita cautela de que forma isso está sendo feito, para também se verificar se há um aumento de risco ou não com relação a essas questões. Eu já mencionei também há pouco, né, a necessidade de você ter uma avaliação com lupa do cumprimento dos contratos materiais, fornecedores, clientes, né? A última coisa que é conveniente é você ter um fornecedor fundamental simplesmente não ter mais condições de entregar. Então, esse tipo de avaliação durante o processo de due diligence é realmente muito importante. Questão importante também, né, obviamente, solvência de clientes. Assim, no momento em que a gente vê várias empresas passando por dificuldades de caixa, dificuldades financeiras de forma geral, é importantíssimo que esse assunto seja também abordado. E seguros, né? Acho que é importante a gente verificar nessa auditoria eu já tinha mencionado isso também, se a política de seguros que a empresa adota, ou se é que adota alguma, é suficiente, adequada para proteger
contra os riscos que a empresa corre. Então, isso aqui só para citar alguns exemplos dos cuidados que o processo de auditoria tem que ter. Isso sem falar em todas aquelas outras questões já usuais, né, mas também não há tanto tempo, como compliance, anticorrupção, demonstrações financeiras e tudo mais. Isso aí são algumas questões específicas das circunstâncias atuais que me ocorrem no momento. Caco, você quer apresentar mais alguma coisa? Vamos seguir adiante, porque a gente ficou com o tempo apertado, né, por conta daquela confusão. A gente está com tempo curto. Caco, eu acho que você continua agora com a gente vai chegar agora na fase entre assinatura e fechamento, né, com as questões de força maior e onerosidade excessiva. Enfim, obrigado, Augusto. Caco, fica à vontade. Bom, como vocês perceberam, a gente tentou estruturar a operação numa introdução falando mais sobre como a gente está vendo o mercado, as coisas acontecendo. Depois falamos um pouco do impacto dessa crise toda nas negociações, nas operações que estavam ainda em fase de negociação prévia à assinatura dos contratos definitivos. E agora a gente vai falar um pouquinho do que acontece, ou do como a gente está vendo, das principais questões quando vocês estão envolvidos em operações em que os contratos já foram assinados, as condições precedentes estão sendo cumpridas e as pessoas estão se perguntando se a operação vai adiante mesmo ou não, vai ser assinada, né? Então, acho que trazer para vocês o que a gente tem visto de questões relevantes, né? Aqui, talvez, acho que a principal questão que surge compradores e vendedores, então, se perguntando se o evento em si, né, toda a pandemia, e o impacto que ele está causando na companhia são suficientes para suspender o negócio, rescindir o negócio, gerar ajuste de preço, são esse tipo de questões e perguntas que surgem pela frente, né? Então, tem algumas questões legais que são, então, analisadas para poder responder esse tipo de pergunta, né? Uma das questões que a gente tem visto muito se discutir é o que se chama de teoria da imprevisibilidade ou da onerosidade excessiva, né? O que é isso? Independente do que tivesse sido efetivamente acordado no contrato, sobre pagamento de preço, condições precedentes, existe uma previsão legal no Brasil, no Código Civil, e isso, enfim, você encontra em outros países também, onde basicamente se prevê que quando duas partes assinam um contrato em que esse contrato tenha uma prestação continuada ou diferida, né, são os requisitos da aplicação dessa teoria. Acontecer, então, um evento extraordinário, imprevisível, que nenhuma das partes tenha controle sobre esses efeitos, isso gerar, então, uma onerosidade excessiva para uma das partes. Isso poderia justificar, eventualmente, a rescisão do contrato ou o ajuste da prestação, né? É óbvio que tudo que está acontecendo se aplica muito a essa nossa situação, a esse tipo de previsão legal, né? E não é à toa que alguns contratantes têm usado dessa teoria, dessa disposição legal, para tentar se eximir de obrigações, né? A gente tem, inclusive, já decisões no TJ de São Paulo endereçando operações de M&A afetadas pela crise, onde o comprador tenta, de alguma forma, diferir o pagamento do preço, né? Então, obviamente que a análise precisa ser feita caso a caso, né? Então, você precisa fazer a pergunta se é um contrato de prestação continuada, para que você, eventualmente, comprador, possa se beneficiar dessa previsão legal. Então, por exemplo, casos em que você tem pagamento do preço à vista, é discutível se você poderia, comprador, usar dessa teoria para se eximir da obrigação de fechar a operação. Nos contratos de pagamento parcelado de preço, já há jurisprudência dizendo que sim se aplica, por exemplo, né? Então, acho que isso é uma das questões que precisam ser analisadas, mas não basta que a crise tenha acontecido, você precisa demonstrar que o evento em si, mais o impacto na companhia ou em você, comprador,
tornou de forma excessiva, onerosamente excessiva, a prestação que você tinha no contrato. Então, esse tipo de análise precisa ser feito. A próxima discussão que existe é também uma previsão legal e também, enfim, comum em outros países, que é da força maior. Enquanto que o... Caco, claro. Só um minutinho. Eu acho que só vale um comentário importante aqui com relação à teoria da imprevisão e onerosidade excessiva. Esse é o tipo de situação que não está previsto no contrato, tá? E que depende, normalmente, de um recurso ao judiciário, alguma coisa do tipo. É muito raro a gente ver isso. Acho que o Caco citou algumas decisões, mas essa é uma questão realmente muito... a gente vê isso sendo aplicado realmente em situações excepcionais, mas a gente está vivendo situações excepcionais, e o resultado mais comum que a gente costuma ver é diferimento de preço, né? A gente não vê muito o uso desse argumento legal para rescindir o contrato, para que o comprador possa simplesmente desistir do negócio. Porque a percepção é que, se houve uma onerosidade excessiva, que você consegue eventualmente ajustar isso, se é temporário o impacto, diferindo o pagamento ou prevendo pagamento parcelado, por exemplo. Essa decisão do TJ de São Paulo prevê isso, um parcelamento do preço, né? Então, costuma não ser uma justificativa suficiente para simplesmente desistir do negócio, ou até mesmo para justificar um ajuste de preço, porque muitas vezes o impacto é temporário, né? Você não vai ajustar preço por um impacto que é meramente temporário. Então, esse tipo de discussão é que permeia essas análises da possibilidade de você, eventualmente, rescindir ou ajustar um contrato com base na teoria da imprevisão, né? O outro argumento legal que a gente vê sendo muito discutido quando situações como essas ocorrem, né? No passado isso já foi arguído em outras situações, é de força maior. Força maior, diferente da teoria da imprevisão, que permite, a teoria da imprevisão permite, como eu falei, ou a rescisão do contrato, ou, o que é mais comum, o seu ajuste, né? Ajuste seja para diferir um pagamento de preço, seja para suavizar em parcelas, como você costuma ver a aplicação daquela teoria. A força maior ela é um pouco mais drástica e ela prevê, é um princípio que prevê que quando ocorre um evento, né, por si só, imprevisível, e era inevitável, que torna totalmente impossível a prestação da obrigação, conforme prevista num determinado contrato, ele desonera a parte devedora da prestação. Ou seja, quem tinha uma obrigação a cumprir, se ficar caracterizado um evento de força maior, ele se desobriga sem ter que pagar qualquer indenização, né? Ou seja, esse seria um caso que, se aplicado num contexto de operação de M&A, faria com que, de fato, o comprador pudesse simplesmente dizer, olha, pedido de cumprir a obrigação, por consequência, não vou fechar mais a operação com você e não te devo nada. Esse seria o pleito, nesse caso, de força maior. É óbvio que compradores, dado a situação que está acontecendo, é a primeira coisa que ocorre. Mas isso é a força maior, eu não tenho como fechar a operação. Não é tão fácil, tá? Diferente da teoria da imprevisão, onde um ajuste contratual é algo mais factível para situações como essa, permitir que uma operação de M&A complexa como ela por um evento de características temporárias, como essa crise que a gente está passando, possam permitir um comprador simplesmente desistir do negócio sem pagar qualquer indenização, é muito mais difícil, tá? É difícil porque, apesar de ser imprevisível, o que atende o critério legal para força maior, é inevitável, né? Está fora do controle, mas muitas vezes é difícil de comprovar que isso gere um impedimento absoluto, né? Só para vocês terem uma ideia de
paralelos, isso é o caso do prestador de serviço que ficou ilhado em casa numa enchente, não pôde ir na localidade onde ele deveria prestar o serviço por uma impossibilidade absoluta, né? Não é o caso de uma operação de M&A, né? A menos que o comprador consiga demonstrar de forma inequívoca que o evento em si impossibilitou de forma absoluta cumprir com a obrigação, é difícil a gente ver usar esse tipo de cláusula para fugir de uma obrigação de M&A. A gente esgotou o tempo, a gente vai seguir um pouquinho só para tentar cumprir o conteúdo todo, já que a gente começou um pouquinho mais tarde, né, dado aquele problema tecnológico no começo. Carlos, só um comentário adicional aqui sobre força maior. Uma característica, de fato é isso, né? A onerosidade excessiva permite a readequação, né, do equilíbrio econômico do contrato. Na força maior, a gente está lidando de uma hipótese de não cumprimento do contrato, porque aconteceu um evento que impede esse cumprimento, apesar da parte que não está cumprindo tentar cumprir. O importante é que tem uma característica da força maior, isso é previsto em lei, que você pode contratualmente afastar os efeitos da força maior. É raríssimo o contrato de M&A contemplarem cláusula de força maior específica, né? Normalmente isso é tutelado, endereçado através da cláusula de efeito adverso relevante que o Caco vai mencionar agora, mas existe em tese essa possibilidade sim. E até a forma de elaboração da cláusula de efeito adverso relevante. Maravilha. Obrigado, Augusto. Eu vou entrar agora, então, no que costuma ser, talvez, teoria da imprevisão, força maior, são muito comuns e são usados em situações como essas. Obviamente que a situação em si não é comum, mas quando ocorrem, são usados com frequência para contratos de prestação de serviço, fornecimento. Não é muito comum você ver, talvez teoria da imprevisão um pouco mais, mas no contexto de operações de M&A. Operações de M&A, elas são, pela sua complexidade, muito reguladas contratualmente, né? E é difícil, então, você aplicar essas teorias quando o próprio contrato já dispõe. E é muito comum, obviamente, esse tipo de situação, de alguma forma, está regulado por uma cláusula que a gente chama de efeito adverso relevante, né? O que os americanos e ingleses chamam de Material Adverse Effect, que são cláusulas, para quem não está totalmente familiarizado, cláusulas que permitem ao comprador deixar de fechar uma determinada operação caso algum evento ocorra que cause um efeito realmente muito grave na empresa-alvo, né? A ideia por trás dessa cláusula é dizer, olha, nós pactuamos o preço com base numa série de premissas. Se acontecer um efeito muito sério, essas premissas estão prejudicadas e eu não sou obrigado mais a levar o negócio adiante, né? Então, é para suspender o negócio. Obviamente que não pode ser qualquer efeito, tem que ser um efeito muito grave, né? Então, obviamente que quando eventos como esse surgem, a primeira coisa que as pessoas que estão preocupadas se são ou não são obrigadas a levar adiante o negócio é ler essa cláusula, né? Então, a nossa primeira recomendação é exatamente isso. Não assuma nenhuma conclusão, porque essas cláusulas variam muito de contrato para contrato. Elas são muito negociadas. Existe, obviamente, um padrão de mercado que você pode assumir, mas a realidade varia muito de caso a caso, né? Então, a nossa primeira recomendação é uma leitura cuidadosa da cláusula do caso concreto, para que possa fazer uma análise se ela poderia ser arguída ou não nesse caso concreto, né? Muito bem. Muitas dessas cláusulas prevêem um critério objetivo, né? Algumas são muito subjetivas em dizer, olha, caso ocorra um efeito adverso muito relevante, o comprador pode se abster de fechar a operação. Se a cláusula estiver estipulada dessa maneira, aí, de fato, a discussão vai ser muito grande, porque vai ter uma subjetividade enorme envolvida e, muito provavelmente, não vai haver consenso entre comprador e vendedor
se o evento que aconteceu causou um efeito relevante ou não, né, dada a subjetividade do assunto. Isso provavelmente vai para a arbitragem, né, ou para o judiciário. É difícil você prever qual o resultado, dada a subjetividade do assunto. Por isso que é muito comum evitar uma cláusula que fique aberta dessa maneira, para evitar um contencioso futuro, né? E muitas cláusulas costumam, então, prever um critério objetivo, tantos milhões de impacto relevante, né? de impacto adverso. Né? Muito bem, se existe esse tipo de critério objetivo, melhor, facilita a discussão entre as partes, mas nem sempre isso vai ser fácil de apurar. Porque o evento aconteceu, a crise toda, a interrupção dos negócios, mas talvez o valor em si, de que foi considerado como um evento relevante, não tenha sido ainda já materializado. Né? Talvez pelo tempo decorrido, a gente tem 1, 2 meses de crise, isso talvez não tenha ocorrido. Então, um comprador pode ficar muito preocupado porque o efeito em si ainda não alcançou a dimensão prevista na cláusula, mas ele está muito preocupado com os eventos futuros. Bom, mas e se essa crise, eu estou aqui em abril, as demais condições precedentes do contrato já foram cumpridas, eu preciso fechar. E agora? Mas e se daqui a 2, 3 meses esse evento continuar produzindo efeitos que a empresa daqui a 2, 3 meses não vale mais nada? Né? Então, isso é uma discussão grande. O que muitas cláusulas são redigidas de maneira em que o efeito não só precisa já ter ocorrido, mas a perspectiva de um efeito negativo futuro já poderia, em alguns casos, permitir um comprador de desistir do negócio. Então, de novo, tem que voltar e ver a cláusula. Nos casos em que o impacto futuro pode ser considerado para fins de desistência do negócio, vai haver uma discussão muito grande como dimensionar esses impactos. Né? É muito diferente, por exemplo, de uma situação em que uma companhia que está sendo adquirida perdeu o seu principal cliente. Isso é fácil de você projetar. Basta você voltar a ver o histórico de receita gerada por aquele cliente e você projeta isso para o futuro. Infelizmente, a gente não tem como, nesse caso concreto, fazer esse tipo de avaliação futura. Não sabe quanto tempo o lockdown vai demorar, qual o impacto que isso vai causar na empresa, nos seus clientes. Então, esse tipo de discussão sobre o impacto futuro vai ser muito grande. Né? Então, a nossa recomendação é que olhem com cuidado como a cláusula está redigida e saibam que se tentar lastrear uma eventual desistência do negócio com base em impactos futuros, eu acho que vai ser uma discussão bastante complicada. Né? Outro ponto de atenção é que muitas dessas cláusulas têm previsões expressas de excludentes, situações que as partes acordam desde já que não vai se aplicar. Né? E, em muitos casos, tem casos fortuitos e força maior, como que pode ser caracterizado o evento que a gente está vivendo. Então, é bem possível que toda essa crise que está acontecendo seja excluída da aplicação da cláusula, o que enfraquece o seu uso. Né? Outras coisas que são importantes, por exemplo, quando o impacto é igual na indústria como um todo, ou seja, aconteceu um evento muito grande, mas ele impacta a indústria como um todo. Dificilmente você consegue usar essa cláusula para desistir do negócio quando acontece um evento que impacta a indústria como um todo. Entende-se que isso é um risco do comprador, né? Não do vendedor. Então, esses são alguns pontos para discussão sobre cumprimento de condições precedentes e a cláusula de efeito adverso relevante. Um último ponto nesse slide é que muitas vezes, nessa fase do contrato, você tem dificuldades de cumprir algumas condições precedentes. Né? E aí, o que você faz nesse caso? Aprovação de bancos, você não acha ninguém. Né? Você precisa, às vezes, obter algumas certidões, muitas repartições estão fechadas. Né? Como é que você faz nesse caso? Com o lockdown, as pessoas não vão conseguir fazer algumas diligências que seriam necessárias para cumprir algumas condições precedentes. Então, nesse caso, na minha experiência, o que aconteceria? O tempo iria passar, você chegaria muitas vezes
naquela situação em que contratos têm cláusulas que a gente chama de drop dead date, né? Aquela data em que, se as condições não foram cumpridas até aquela determinada data, o comprador poderia rescindir o contrato. Na minha experiência, essa cláusula vai ter que ser flexibilizada. Ou seja, esse prazo vai ter que ser, de alguma forma, estendido, já que o cumprimento das condições não ocorreu não por culpa do vendedor, mas por uma total impossibilidade. Então, na minha experiência, isso vai ter que ser, de alguma forma, flexibilizado, né? E aí chega um pouco a situação que muitos estão se deparando, em que, bom, dada o impacto que aconteceu na companhia e uma dificuldade de ir adiante com o negócio como estava, o que fazer? Né? Na nossa experiência, a ideia é sugerir, quando não for possível fechar o negócio nas condições pactuadas e se concluir que não há argumento forte o suficiente para uma desistência do negócio, tentar renegociar algumas das condições, né? Seja um eventual ajuste de preço, quando você tiver argumentos fortes para defender que o impacto é permanente, né? Então você tem como defender que a empresa vale menos de forma permanente, fruto ao que aconteceu, ou pelo menos prever um pagamento mais escalonado, que facilita o comprador, ou variável, para endereçar aquela questão que eu falei no começo, quando há uma incerteza grande sobre o real valor dessa empresa depois do que aconteceu, né? Então, esse tipo de celebração de aditivos do contrato, mudando algumas das condições, acho que vai se tornar habitual nesses meses agora, como forma de salvar alguns negócios, né? Você revisita algumas das condições, seja valor, seja forma de pagamento, prazos para o cumprimento, para que você permita salvar o negócio, né? Às vezes você vai precisar de mais tempo, por exemplo, para cumprimento das condições. Isso tudo deveria estar previsto em aditivos ao contrato, né? Finalizando, obviamente que muito disso vai dar discussão, nem tudo vai ser resolvido amigavelmente, e aí os mecanismos, a gente está falando de um contrato então já assinado, os mecanismos de resolução de disputa do contrato vão se aplicar. Alguns contratos prevêem mediação, né? Se tiver expressamente previsto, as partes então podem seguir esse caminho, que muitas vezes é um caminho útil, né? Para aqueles que não têm muita familiaridade. Não é um mecanismo em que um terceiro, um árbitro, vai resolver a disputa. Esse terceiro apenas vai tentar aproximar as partes. O que muitas vezes, dado numa situação como essa, onde as partes tinham, de fato, chegado a um acordo, mas há uma discordância sobre os impactos na empresa do que está acontecendo, uma mediação pode ser um bom caminho, né? Mais rápido, mais barato. Quando não for possível, você tem, obviamente, uma disputa judicial aí como caminho, disputas judiciais para os contratos. Aí você, de novo, a cláusula do contrato é que vai determinar disputas judiciais, quando o contrato assim determinar, ou disputas arbitrais. Obviamente, as disputas arbitrais tendem a ser mais rápidas e de solução mais técnica, né? Mas vai depender de como o contrato estiver regulando, né? Nos casos em que você tiver operações envolvendo companhias abertas, a gente precisa lembrar sempre da existência do CAF, né? Do Comitê de Aquisições e Fusões, que é sempre um mecanismo interessante, onde você traz um terceiro, então, que vai opinar sobre determinada situação que pode ajudar dirimir um conflito que surgiu entre comprador e vendedor, em que hajam acionistas minoritários também, né? Então, isso pode ser um mecanismo para companhias abertas muito interessante, né? Por fim, no pós-fechamento, a operação, então, já é um terceiro momento. A operação foi efetivamente fechada quando veio a crise, e aí algumas medidas precisam ser tomadas, né? Obviamente que o setor de atividade da empresa vai depender uma atenção maior ou menor. Tem setores que foram mais impactados do que outros.
Então, o pós-closing vai ser mais sensível para esses setores mais impactados, né? Mas, sem dúvida nenhuma, uma análise do impacto da crise nas operações vai ser fundamental, ou seja, para que, no momento em que o comprador efetivamente tomar as rédeas da situação, apurar o impacto efetivo no negócio, que até aquele momento você está funcionando apenas com informações que o vendedor te passou, né? Está na hora, então, de fazer a sua própria análise de qual foi o impacto, tomar, né, um pé da situação para poder até avaliar até que ponto você tem alguns mecanismos de proteção no contrato, né? Em alguns casos, por exemplo, companhias vão estar com um problema de caixa extraordinário. Se programar, então, para fazer eventual injeção de capital, é prudente nesse momento, já que muitas empresas vão estar realmente quase sem caixa num curto espaço de tempo, né? A criação de comitês de crise para um evento como esse é importante, porque, obviamente, agora você, como dono da empresa, você vai precisar endereçar a continuação da crise, a gente não sabe ainda a extensão dela, né? Gerir a integração quando o comprador está na mesma área de atuação da empresa-alvo, né? Como integrar as empresas, né? Você imagina se for num contexto em que ainda estamos num período de isolamento. Vai ser muito difícil fazer essa integração, né? Então, aguardar o período pós-isolamento para iniciar a integração, planejar isso de forma ainda remota, preliminarmente, vai ser fundamental. Mitigação de prejuízos, obviamente, uma vez analisado o impacto da crise no negócio, buscar atitudes, ações imediatas para que vocês possam eventualmente mitigar impactos negativos, né? Empresas estão buscando renegociações com locadores, por exemplo, né? Para tentar reduzir, nem que seja temporariamente, os aluguéis, para dar um alívio de caixa, né? Buscar linhas de créditos emergenciais, medidas trabalhistas, enfim, uma série de medidas de mitigação que podem ser importantes para o momento imediatamente posterior ao fechamento, né? E, obviamente, identificar circunstâncias que possam gerar direito à indenização, né? Sejam indenizações por contingências não divulgadas no contrato, sejam indenizações outras no próprio contrato de aquisição. Por exemplo, se a informação sobre o impacto da crise foi diferente do que você percebeu efetivamente, você teria mecanismos de indenização e outros mecanismos de indenização que a própria companhia possa ter em seus outros contratos, né, como forma de compensar as perdas que estão sofrendo, né? Acho que eram esses os nossos comentários. Desculpe um pouco o atraso inicial por questões tecnológicas, acabou ficando muito em cima. A gente tem as perguntas que foram feitas, a gente depois pode enviar isso diretamente para vocês, já que Carlos, eu acho que a gente pode ter algumas perguntas aqui tarde, que a gente pode endereçar rapidamente aqui antes de encerrar. Eu estou vendo aqui a do Ivan Fischer. Se o setor automotivo foi profundamente afetado, como a gente vê os impactos de M&As nesse setor? Eu acho que talvez seja ainda um pouco cedo, na minha opinião, um pouco cedo para ter uma temperatura clara de como vai ficar, mas eu acredito que alguma consolidação vai haver. Eu não sei o que você vê, Caco. Eu acho que o setor automotivo me parece certamente muito impactado, mas ele não difere de outros setores de bens que têm impactos, em tese, temporários, né? É óbvio que esse ano em si está prejudicado, mas não há nada que nos leve a crer que, num razoável espaço de tempo, o consumo volte a estágios anteriores. Isso não mudou, né? Então, eu acho que, certamente, por ser um setor de bens de consumo, o grau de incerteza agora é muito grande, né?
E esses são uma das indústrias que muitas vezes as operações estão sendo suspensas pela dificuldade de se precificar o ativo, né? Mas não me parece que seja um impedimento permanente, porque eu acho que é um setor que vai voltar. Logo, suspender temporariamente a operação pode ser uma recomendação, ou até ir adiante, mas com esses mecanismos que a gente conversou de eu concordo, ajuste de preço. Os desafios da indústria automobilística como um todo vão bem além da crise, da pandemia, e acho que tem muito mais a ver com desafios de preocupação ambiental, esse tipo de coisa. Desafios de mais longo prazo, mas que certamente são bem mais desafiadores do que essa crise nesse momento. O Ivan Fischer pergunta se a gente vai disponibilizar esse material. Sim, provavelmente o nosso marketing vai disponibilizar. Temos aqui uma pergunta também da Fabiana Gomes. No caso das due diligence ambientais, caso a inspeção não seja permitida e haja identificação de passivo não coberto por nenhuma outra cláusula de proteção ou de retenção, pode acontecer a quebra do contrato por onerosidade excessiva? Fabiano, eu acho que vai depender muito das circunstâncias, mas uma condição, né, um requisito para a onerosidade excessiva é um evento extraordinário e imprevisto, né? Então, se esse passivo decorrer de algum evento com esse grau de extraordinariedade, talvez haja caminho para essa reclamação. De outro modo, para essa via, né, de discussão do contrato, mediante a cláusula de onerosidade excessiva. Mas, a meu ver, esse tipo de situação usualmente tratado como cláusula de indenização. Eu sei que você colocou aqui no exemplo, né, não tendo qualquer outra proteção, mas acho que o que vale, de fato, é ter certeza de que a auditoria e as cláusulas do contrato negociado capturam todos esses riscos. Aqui eu estou achando, da forma como você colocou, eu estou achando um pouco difícil seguir o caminho da onerosidade excessiva. Lembra, como eu coloquei naquele slide, a onerosidade excessiva, para que ela possa ser arguída, o evento precisa ser imprevisível, né? Não dá para você alegar que um determinado passivo ambiental é imprevisível, né? Você está fazendo uma compra, é possível que aquela empresa tenha algum passivo ambiental. Eu entendo que, eventualmente, você possa estar impedida de fazer uma análise, né? uma vistoria técnica local, mas isso é endereçável contratualmente, né? Então, se você não tem um contrato assinado, eu acho que você precisa ir de adiante, mesmo sem poder fazer esse tipo de análise, você precisa se proteger com cláusulas de indenização específicas para passivos ambientais. Negociar um cap mais alto para a questão ambiental, já que foi um tipo de contingência que você não teve condições de analisar, né? Então, você vai ter que desenhar o contrato dessa maneira. Se você já tinha assinado o contrato, aí foi uma decisão tomada, né? Você decidiu ir adiante, mesmo sem ter tido feito isso, que é da fase de auditoria, né? Isso é da fase prévia, assim, dificilmente isso é feito pós assinatura de contrato. Então, acho que isso é endereçável contratualmente, é mais difícil você usar a teoria da imprevisão. Pessoal, eu acho que a gente está aqui, já ultrapassou em 25 minutos o nosso tempo. A gente pode endereçar as demais. Sim. Tinha só uma pergunta sobre questão de múltiplos que eu tinha notado, se eu estou queda de múltiplos. A minha também. A minha experiência, sim. Por dois motivos.